StayCast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um StayCast. Hoje eu tô com um cara aqui que é fenômeno. Eu tava falando aqui nos bastidores, vou até deixar um mistério aqui no ar. Tava falando nos bastidores aqui que eu tava anelando por esse dia. Tem pessoas que eu tinha colocado como target, assim, eu falei, cara, tem que vir aqui nesse podcast. Pra mim é um dos caras que eu mais admiro no mercado imobiliário, reconheço, goiano, da minha terra, comedor de piqui, pamonha. Demais, gosto demais, é bom demais. Quem tá comigo aqui? Ronaldo Dantas, CEO da MyBroker. Ó, só pra você ter noção, cara, o cara hoje é um dos caras mais influentes hoje no mercado imobiliário. Tem bastante franquia. Quantas imobiliárias hoje tem no Brasil? Franquia a gente tem 19, total a gente tem 72. Olha isso. Então eu vou falar um pouquinho da biografia aqui, ó. Hoje temos o privilégio de conversar com um dos maiores nomes do mercado imobiliário brasileiro, de uma trajetória marcada por coragem e reinvenção. Ronaldo Dantas saiu do setor financeiro para fundar uma das maiores redes imobiliárias do país, com presença nacional e internacional, uma cultura de alta performance e bilhões em venda. Ele é um dos maiores cases do sucesso do setor. Prepare-se agora, corretor. Anota aí, toma nota, papel e caneta, que você vai pro Next Level, você vai pro próximo nível aí. Muito bom, Rapaz, Ronaldo. quem fez essa descrição aí foi o chat. O chat GPT. Ronaldo, seja bem-vindo, cara. Obrigado, muito eu bom. que agradeço pelo convite aí. Obrigado a todo mundo que tá acompanhando aí. Se Deus quiser, a gente vai conseguir contribuir aqui com a... Amém. Ronaldo, eu queria entrar com você na sua trajetória, porque eu sei que você trabalhou no mercado financeiro. Eu fui bancário. Bancário. E você começou na sua jornada como bancário. Sim. Você foi mandado embora e entrou no mercado imobiliário. Exatamente. Como todo mundo. O Unibanco foi comprado pelo Itaú e aí eu fiquei desassistido, né? Fui promovido para o mercado. Aí mexi com outras coisas, tentei empreender em outras coisas, não deu certo. E aí acabei quebrando 2 vezes. Não bastasse uma, quebrei 2 vezes e aí eu entrei no mercado imobiliário. Deixa eu te perguntar, cara, como é que foi seu maior desafio assim na MyBroker quando você começou tudo? Eu sei que você começou como corretor, né? E como que foi tudo isso assim? Cara, como corretor foi muito desafiador para entender o padrão. Eu falo que as coisas, você tem um padrão, né? Tem um padrão no mercado, tem um padrão de venda recorrente. Vender uma vez é sorte, 2 vezes é coincidência, 3 vezes é padrão. Já cria um racional. Só que achar o padrão que é a parte difícil. Eu demorei 4 meses para fazer minha primeira venda. Eu sabia que tinha alguma coisa que estava fora do padrão ali para eu conseguir vender. Quando eu consegui vender, aí eu comecei, engatilhou, encontrei o que estava faltando no padrão, que no meu caso era fechamento. Eu não tinha mesa. Eu era bom em prospectar cliente, era bom em apresentar produto. Sim. Até fazia o cliente ficar emocionado ali com o produto, mas na hora de fazer ele assinar na linha pontilhada eu não conseguia. E aí eu sabia que tinha alguma coisa faltando, consegui ajustar isso, fiquei especialista em fechamento e aí eu comecei a fazer a recorrência. Ronaldo, isso é uma coisa venda. que desmistifica também, porque tem muita gente que fala assim, cara, quando você não é bom, potencializa naquilo que você é bom. Isso é uma mentira, porque todo mundo consegue desenvolver e dependendo da hora de voo ali, o cara consegue romper isso, não consegue? Cara, ninguém nasceu sabendo dirigir. E a maioria das pessoas tem carteira de habilitação. Demorou, né? Teve que fazer autoescola, teve que pegar conhecimento, prática, recorrência. Depois, de repente, você tá dirigindo fazendo outra coisa, mexendo, mulher fazendo maquiagem. Então, é questão de hábito e técnica. Encontrar o padrão. Venda é a mesma coisa. Dá pra aprender a vender. Eu nunca fui um vendedor nato. Eu considero que tem algumas pessoas, cara, que tem uma habilidade, parece que já vem instalado já. Sim. O chip. No meu caso, não. O que foi bom pra mim. Por quê? Porque eu tinha que entender o padrão. A maioria das pessoas que são muito bons naturalmente, eles não conseguem repassar, porque eles não conseguem entender o que eles fazem. Eles não dissecam o que eles fazem. No meu caso, como eu ficava observando o padrão de outras pessoas e trazendo para mim, eu era sempre muito racional, não era intuitivo. Você é o cara dos processos, assim, você é mais analítico? De venda, sim. De venda, personalidade? De venda, sim. Venda mercado, sim.
E você é o cara que sempre enxergou assim, você conseguiu enxergar coisa que ninguém enxerga, no caso. Você se considera isso? Visionário. Eu considero que as pessoas têm que ter muita curiosidade. Eu acho que assim, uma das principais coisas que tem para ter sucesso é curiosidade. Então, para mim, não é só o que está acontecendo, é por que está acontecendo. Então essa é a primeira coisa. Eu sempre me pergunto por quê. Pô, o mercado está comprando muito. Por que está comprando muito? O mercado parou de comprar. Por que parou de comprar? O mercado está comprando muito isso aqui. Mas por quê? Tá vindo muita venda disso aqui. Mas por que está vendo? Então, assim, essa curiosidade de saber o porquê fez com que eu chegasse em lugares onde outras pessoas não chegaram. Quais foram os principais obstáculos que você enfrentou nos primeiros anos da MyBroker e como ela moldaram a sua liderança hoje, assim? Cara, assim, na MyBroker, quando eu comecei em 2011, então pensa aí que a gente estava no comecinho a gente estava na transição para o smartphone. Não existia smartphone, não existia WhatsApp, não existia... A gente estava começando o Facebook, foi até uma das coisas que me desencadeou para montar a imobiliária, porque eu comecei a investir muito no online e as pessoas não tinham essa percepção ainda, né, de investir no online. Eu montei o imobiliário e já montei o marketing dentro dela. Só que o que eu tinha de dificuldade? Abertura no mercado. Como eu era uma empresa lançadora e as incorporadoras, elas não conseguiam abrir para o mercado, tinha muita exclusividade. Aqui em Goiânia, aqui em São Paulo tem muito. Tem. Lá em Goiânia era assim também. Qualquer venda que eu tinha que fazer, eu tinha que passar para alguma imobiliária. E era muito difícil para trazer corretor, porque quando eu pegava o percentual que eu ganhava e ainda dividia ali com o corretor... E a comissão dos caras era maior. É maior, então era mais fácil de perder corretor, de ter espelho de vendas, tudo isso aí atrapalhava muito. Então, meu primeiro desafio foi convencer as incorporadoras que era relevante para o mercado e que podiam acreditar em mim, que podiam me dar não plantão. Né? Meu objetivo não foi plantão. Meu objetivo era ter um relacionamento com a incorporadora para poder passar a venda direta. Aí a Imobiliária MyBroker começou como empresa lançadora, então? Sempre lançadora. 70% do nosso negócio é lançamento. Só que a gente acredita muito na revenda porque, eventualmente, acontece... O nome MyBroker veio disso, né? Uma vez eu estava num plantão de vendas, chegou um cliente, eu quero comprar, mas eu preciso que venda minha casa primeiro. E eu falei, meu querido, eu não posso, vai lá e vende, depois você volta. Eu era do house de uma incorporadora. Sim. E aí eu fiquei pensando nisso, falei assim, cara, a revenda ela faz parte do processo da venda do lançamento também, muitas vezes. Sim. Porque se eu falo pro cliente, compra hoje, daqui em tanto tempo a gente vai começar a vender sua casa para você poder migrar para outra. A revenda ela vem muito no complemento. A revenda e o aluguel pra gente hoje é complementar, mas só para você ter ideia, a gente vendeu quase 1 bi em revenda no ano passado. Então, por mais que a gente fale que não é o nosso principal negócio, é um negócio muito grande. A gente acabou de vender uma casa de 26 milhões em Alphaville. Agora, a gente acabou de chegar em Alphaville. Então, a revenda ela é muito representativa pra gente. Ronaldo, eu vi um vídeo seu, você falando de repertório. Você é um cara que faz muita reunião, tem muita gente, tem uma equipe de liderança debaixo de você aí, da sua gestão. Você é um cara que sempre tá trazendo conteúdo novo, inspirando a equipe, aquela coisa toda. E você fala assim, cara, eu tento não repetir e não sei quantas reuniões, você catalogou. Foi mais de 700 reuniões. Eu fiquei impressionado com aquilo ali, cara. Mas você falando aí assim, e eu também... porque quando você ouve uma pessoa falando de você mesma, você até avalia um pouco assim, mas quando as outras pessoas falam de você... Aí você fala, aí você consegue chancelar, fala, esse cara é de verdade mesmo. Porque a gente sabe que o mercado, ele é muito assim, né? Tem muito essa questão de fake news aí, de muitos números. Cara, tem muito, mas né? muito mesmo. Assim, eu tive contato com algumas pessoas que eu fiquei impressionado com o nível de distorção da realidade. Sim. Não vou para ser generoso, nível de distorção da realidade. Na internet... Você pode falar qualquer coisa. As pessoas não estão ali. E a maioria das pessoas acreditam. Porque antigamente, para você mentir no seu bairro, o povo fala, para de mentir, meu irmão. Eu te conheço. Né? Hoje em dia, para você mentir na internet é muito fácil, porque tem um cara do outro lado do país, não conhece a sua realidade, fala, putz, esse cara é bom, hein? Esse cara é bacana. Aí tem um relojão, tem um carrão, tem não sei o que e tal. E aí ele começa a passar essa imagem e depois ele começa a viver da imagem, porque ele ganha credibilidade de outras pessoas, as pessoas pagam para poder estar junto
com eles, tá andando com eles, né? Então, essa é uma realidade. Mas a prática, a prática do negócio tá na ponta, no dia a dia, para fazer o cliente viver a venda é muito difícil. Sim. Eu quero entrar com você aqui, cara. Como foi o processo de transformar uma imobiliária regional em uma empresa com presença nacional e internacional? Quais foram os aprendizados de tudo isso, cara? Cara, foi... Eu tenho uma coisa também que eu quero abrir um parênteses aqui. Goiânia, pra mim, cara, ela é 880. Acontece as coisas mais bizarras que saem de lá, mas também tem muita inovação também, que sai muito cara bom também. Cara, Goiânia, eu não sei o que acontece lá, mas acontece, vem muita gente doida, né? Eu tava agora com um amigo nosso aí, da UVP, ele acabou de ganhar o prêmio nacional das corretoras da BTG Pactual. Então, e lá de Goiânia. Olha isso. A terceira que mais vende é da Capital, que também é de Goiânia. Então, Goiânia tem a água de lá é diferente. A água de lá é diferente. Cara, eu comecei em Goiânia, um mercado altamente competitivo, mercado assim, com grandes players muito bons. Os caras são realmente referência pra gente. Só que eu comecei, cara, assim, na marra, e vendo, dentro dessa curiosidade, vendo as lacunas do mercado e entrando nessas lacunas e alargando. Entrava, alargava. E aí comecei a ganhar uma certa relevância lá. E aí depois eu fui contratado pela Brasal, que é o incorporador de Brasília, tem atuação ali em Brasília, Goiânia e Uberlândia. E contratado para treinar os corretores de Uberlândia. Pelo resultado, eles primeiro me contrataram para treinar os corretores de Brasília, deu muito certo, aí eles me contrataram para treinar os corretores de Uberlândia. Eu ia lá uma vez por mês para treinar a equipe, o mercado inteiro. E eu tinha uma resistência muito grande, o pessoal falava, isso aqui não funciona, uma das frases que eu mais odeio é essa, isso aqui não funciona. O cara nem testou, ele nem tentou, e aí ele fala, não, isso aqui não funciona, porque sabe o que é isso? É preservar a energia. É o cara falar assim, ó, não, eu quero me manter do jeito que tá, então é melhor eu inventar uma desculpa. Ele nem testou, nem colocou em prática. E aí, o que eu fazia? Eu ia lá, falava, olha, a gente faz isso, a gente faz esse tipo de prospecção, a gente faz isso e tal. Não, isso aqui em Uberlândia não funciona. Fui 5 meses consecutivos lá. E aí, depois, no final, alguns corretores chegaram em mim e falaram assim, cara, vem pra cá. Eu quero fazer isso, mas o dono da imobiliária não deixa eu fazer. Ele era a tampa. Ele fala, não, isso aqui não funciona, você tá perdendo seu tempo. Faz isso aqui. E aí os caras, vem pra cá. E ficou insistindo. E até que chegou um momento que eu não fui. Chegou um lançamento do Tamboré lá. E aí vieram os corretores lá e falou, cara, a gente precisa que você vá lá para lançar. E aí eu chamei o Matheus Percussor, que é um maluco, um doido, psicopata lá, um menino, acho que ele tinha 23 anos quando eu chamei ele para ir para lá. Levei lá em Uberlândia, mostrei a cidade, falei, cara, olha isso aqui, como é que tá? Os caras não sabem lançar. Nós vamos chegar aqui, nós vamos arrebentar. E aí ele foi para lá, conseguimos contratar 12 corretores lá, fomos pro lançamento, a gente vendeu 47 lotes. Uau. Em um prazo de 15 dias, mais ou menos, assim, um trabalho com 12 corretores. E aí de lá já ficamos. Então esse foi o colchão que a gente fez. Um marco, né? De lá começou. Os caras foram para lá, quebrado. Tinha um Sandeirinho, cara, que nem a embreagem eles tinham lá, assim, era só o ferro. E começaram a mudar a vida deles lá. Começaram a ganhar dinheiro, trocar de carro, BMW, né? Como todo corretor mostrando a canela, não sei o quê. E isso inspirou muitos corretores de lá. Então os caras falaram, cara, se esses malucos vieram de Goiânia pra cá, não conhecia ninguém, deram certo, então a gente pode ir pra outro lugar. Olha isso. E aí de lá começou. A gente começou esse sistema de partnership, onde o corretor tem possibilidade de ser sócio. E aí começou, cara. Isso, de lá saiu Campo Grande, saiu Campinas, Curitiba, Florianópolis, saiu uma organização gigantesca. Só que isso começou, lá em Goiânia já tinha dominado já. Lá em Goiânia já tinha umas 7 unidades. Isso, partnership, você tá falando de quantos anos, cara? 2017. Cara, isso é louco, porque é uma novidade hoje que a galera tá usando muito esse mercado, esse termo. E muita gente nem sabe o que é isso. Não, eu também não sabia. É questão de plano de carreira, isso gera um engajamento em outro nível, né? Plano de carreira, desde o começo da MyBroker já tinha. Plano de carreira para corretor. Então o corretor entrava como trainee, júnior, pleno, sênior e master. E invertido a comissão com o gerente. Para fazer o gerente apoiar um pouco mais o trainee,
trainee, ele não pode ganhar a mesma comissão do sênior. Você concorda comigo? Sim. Ele é mais autônomo, ele consegue dominar mais o processo. Ele demanda menos do gerente. Então, a gente invertia isso aí. Eu também eu fiz isso aqui também. Fez? Porque o cara que é calça branca, cara, ele depende total. Totalmente. E A aí venda quem faz é o A gerente. comissão dele tem que ser menor que os outros. E aí Natural, ele tá recebendo pra né? aprender. Né? É comissão progressiva, né? Conforme ele vai mantendo um relacionamento, mostrando o nível de conhecimento dele, ele vai subindo. Concordo. Só que chegava um momento que o cara virava gerente e batia a cabeça no teto. E aí, como a maioria das pessoas, o cara, de repente, ele acha que ele entende o processo, ele fala, vou montar imobiliária. E normal, faz parte do game, eu também fiz isso. Só que aí, de repente, ele ia pro mercado e aí ele me deixava mais fraco, ele levava uma equipe boa, geralmente era um cara bom, né? Ninguém vai, eu sou muito ruim, vou montar uma imobiliária. Geralmente é um cara bom que vai montar uma imobiliária. E só que ele ficava fraco porque ele ia ter que começar a cuidar de RH, financeiro, jurídico, marketing, abrir parceria com o incorporador. Antes ele estava focado só em vender. Depois ele estava preocupado até que se o papel higiênico tá faltando no banheiro, se tem café, onde é que tá o estacionamento, conta de luz, os cambal. É muita coisa que está envolvida. Complexo. E aí, o que a gente começou, formava, perdia. Chegou um momento que eu falei, cara, no lugar de você montar uma, vamos montar nós dois. E aí a gente começamos em Alphaville, em Goiânia, e aí deu muito certo, montamos outras, e foi montando. E aí depois a gente teve a coragem de montar em Uberlândia. Foi o primeiro projeto nosso longe no partnership. A gente já tinha uma unidade em Rio Verde em franquia, só que franquia sempre foi um negócio que a gente teve muito medo. Porque uma coisa é o cara que nasceu junto comigo, o cara que já tem o meu DNA, a gente fala que tem sangue azul. O cara que veio da My Broker, o cara tem um sangue azul, ele tem a nossa cultura, ele sabe como que a gente pensa, como que a gente age, não tem medo de ousar, não tem esse negócio de aqui não funciona, ele sabe que funciona. Aí, quando a gente abria outras só com alguma pessoa local, geralmente ele tinha essa barreira. Isso aqui não funciona. Essa era a frase que eu mais ouvia. Quando eu mandava um outro cara que tinha o DNA com o cara local, aí eu falo que era mais ou menos como se a gente faz o sushi quando chegou aqui no Brasil. Veio pra lá, veio daqui, é uma cultura japonesa. Ocidental. Só que chegou aqui, os caras meteu creme cheese, meteu manga, morango, faz de acordo com o paladar do brasileiro. Então a gente adapta a nossa cultura ao paladar local. É flexível, né? É flexível, ela tem que ser adaptada, né? Porque cada mercado é um mercado. O mercado imobiliário, né? Ele é regionalizado. Mas não é porque não funciona, é porque talvez não foi adaptado. Então a gente adapta, só que aí a gente foi ajustando o processo da franquia, e aí há 1 ano e meio, mais ou menos, a gente conseguiu pilotar, fazia uma, esperava. Porque o nosso objetivo nunca foi crescer rápido. Nosso objetivo sempre foi crescer consistente. Essa questão de partnership, sem voltar. Você já tinha na mente, assim, a questão da construção de riqueza desse cara? Porque existe uma máxima no mercado que o cara fica 2 anos, o corretor, e quando ele entra no complexo, eu já sei tudo, eu já consigo fazer tudo. Aí o cara, ou ele vai viajar aí, vai para algum lugar, ou ele vai montar a carreira solo. Sim. Essa máxima, 2 a 3 anos. Não sei se você viveu, eu vivo muito isso. Assim, você já catalogou isso? Não cataloguei não, mas... Assim, e quanto tempo que você acha que um corretor fica, assim, permanece numa empresa se ele não vê algo de construção de riqueza, que ele pode ser sócio ali, que ele pode ter um plano de carreira? Quanto você acha que ele vai debandar? Ter um plano de carreira é muito importante. A gente tem corretores nossos que estão aí com a gente 6, 7 anos, que são só corretores. Eles não têm a pretensão de montar o negócio deles. Eles gostam da My Broker, gostam da filosofia, do que a gente entrega para eles. Mas eu queria estar com você nessa questão dos caras bons. Agora, do cara que tem ambição para liderança, aí geralmente ele precisa ter um norte um pouco maior. Eu tenho também gerente, que quer ser gerente. Ele não quer montar imobiliária. E eu tenho gente que já entra e já fala, vou ser seu sócio. Eu falo, não, calma aí, vamos passar o processo primeiro, espera aí um pouquinho. E aí depois a gente vai andando com a pessoa. O que a gente fala é que a gente não tem teto mais. Antigamente o corretor ele crescia e batia a cabeça no teto. Ele chegava um momento que ele não tinha onde passar. Por quê? Porque eu tinha lá 40 corretores, eu era o diretor da operação, tinha os gerentes e não tinha para onde passar. Então, o que a gente entendeu? Cara, se o mercado a gente tem 5.500 cidades no Brasil. A gente tem 72 unidades ainda. É muito pouco.
né? A gente, comparado com o que o Brasil pode de proporção, lógico que nem toda cidade comporta uma MyBroker, mas vamos supor aí que 20% caiba, cara, a gente tá falando aí de... E isso tem alguma coisa desenhada que você transmite isso? Ou isso é algo que você vê? Tem, em no dia a dia? 2017 eu fiz uma academia de vendas. A academia de vendas já funcionava, a gente estava com mais ou menos 70 corretores. E aí eu apresentei a MyBroker 4.0. Porque a gente tem um processo, MyBroker 1.0, 1.1, 1.2. Depois mudamos a versão. MyBroker 2.0 não deu certo. MyBroker 2.0 foi muito ruim. MyBroker 3... 3.0, 3.1, depois mudamos para MyBroker 4.0, que foi essa, quando a gente começou em 2017, que a gente liberou a possibilidade do cara virar sócio. E o negócio funcionou muito. Aí foi quando a gente explodiu mesmo, o crescimento expandiu muito forte. E foi engraçado, porque você falando sobre partnership, eu fui participar de uma live, me convidaram para uma live, e era um cara fora do mercado imobiliário. Ele mexia com o sistema. E ele acompanhava, a gente gostava, ele fez uma live comigo e com o professor da FGV. E aí ele falou assim, o professor da FGV, olha, eu acompanho o caso de sucesso de vocês, a gente estuda muito, usa como referência na nossa instituição, a gente apresenta para vocês, e quando você decidiu fazer partnership, eu falei assim, o que é partnership? Eu não sabia. Então eu não sabia qual era o nome, foi por intuição mesmo, eu olhei aquilo ali e pensei, cara, como que eu posso reter esse talento aqui? Dando oportunidade para ele crescer, ele não vai bater a cabeça no teto. Eu falo que o corretor hoje na MyBroker, cara, não existe limite. Então, por exemplo, o Percussor, hoje ele tem uma organização que fatura mais de 1 bi. 1 bi e 200, eu acho que faturou o ano passado. Com todas as unidades deles. Eles têm lá mais ou menos, acho que 8 ou 9 unidades, não sei. Mas corresponde a um VGV muito expressivo. A gente tem a Mariana, que tem lá, a Mariana e o Hugo deve ter umas 6 operações, inclusive São Paulo, Brasília, são operações grandes. A gente tem gente que começou agora que já está despontando, já crescendo. Então, vai de acordo com a ambição, com a fome de cada um, né? E o apetite, e a sede de cada um, e a dedicação, lógico, né? A ambição, ela tem que estar acompanhada de dedicação. O que você considera que é a grande diferença da MyBroker em relação de outras imobiliárias tradicionais, assim? Cara, primeiro, o nosso olhar humano para o processo. A gente olha primeiro muito para o nosso primeiro cliente, que é o corretor. A gente todo mundo fala isso hoje, mas eu quero aqui reivindicar. Eu fui a primeira pessoa no mercado a falar isso. Cara, o primeiro cliente é o corretor, porque, cara, o corretor era um processo. O cliente era uma parte do processo. O cliente também sempre foi desassistido. Isso é algo inovador até hoje, porque tem muita gente que não valoriza. Não entendeu, né? Cara, o meu primeiro cliente é o corretor, eu primeiro vendo para ele. Depois ele vende para outras pessoas. Se ele não compra a ideia, cara, acabou. Já era. O pessoal até fala que é o pastor Ronaldo, né? Que o Ronaldo falou que era para vender, o povo vende. Mas por quê? Porque, cara, eu entendo que eu preciso primeiro vender para eles. Eu preciso vender para eles. E eu só vendo que eu compro também. Ninguém chega lá, se eu analisar o produto lá, falar, cara, esse negócio não é bom. Eles confiam hoje, eu tenho uma credibilidade tão grande com o corretor, que se eu falar assim, cara, isso aqui é bom, vai valorizar, eles sabem que eu já passei por um crivo muito forte. Eu não estou oferecendo qualquer coisa. Então, aí ele chega no cliente com muita convicção e aí ele vende. Então, eu ofereço para o corretor argumento e aí tem um treinamento. Então, primeiro do corretor, treinamento, desenvolvimento, como pessoa, a gente desenvolve muito o corretor como pessoa. A gente entende que não tem como desassociar as duas coisas. Se o cara tá passando problema pessoal, tá desmotivado, triste, sem vontade de cantar na canção, é natural que ele não consiga produzir. E a motivação também passa por um senso de capacidade. Então, às vezes você fala, o cara não tá trabalhando porque ele não sabe o que faz, nem como faz. Então, a gente também tem esse processo de desenvolver ele pessoalmente, desenvolver ele mentalmente, desenvolver ele profissionalmente. Emocionalmente também. Eu queria entrar com você sobre a questão da parte dos corretores e alta performance. Você criou uma cultura de alta performance dentro da MyBroker. O que um corretor de imóvel precisa ter hoje para se destacar nesse novo mercado? O que você enxerga, cara? Cara, eu falo... O mercado mudou, não mudou, Ronaldo? Mudou, tá mudando e vai mudar muito mais rápido agora, cara. Assim, na verdade, as pessoas não entenderam o drama que o mundo tá passando. Não é o mercado imobiliário, são todas as funções, todas as especialidades, tudo vai estar ameaçado agora. Todas as profissões estão ameaçadas. Não tem nenhuma
que vai passar ileso. Nenhuma. Cara, eu vi o cara da Google falando que ano que vem já não vai ter mais programador. Ano que vem, já o Google já vai dispensar a maioria dos programadores. Então, assim, corretor, cara, a gente está testando inteligência artificial lá, que o cara liga com a minha voz, usa os meus argumentos, com a minha voz, com os meus argumentos. Sotaque, tudo. Sotaque, o jeitão, fala com o cliente, errado, contorna a objeção. Tudo. E, cara, contorna a objeção de uma forma que, às vezes, até eu choco. Né? E consegue marcar visita, tá lá disponível 24 horas, muito mais barato. Do que um corretor, porque pensa, a gente recebe dentro da cadeia produtiva 5%. Então é muito mais barato. A gente está passando por um processo onde vai sobrar poucos corretores. Tanto é que a nossa academia de vendas veio nessa pegada. Eu fiz um vídeo explicando isso, né? Antigamente, o mundo era muito estável antes da internet. Então, o mundo era muito estável. O que as pessoas falavam? Cara, você tem que fazer uma faculdade, arrumar um emprego, aposentar e depois você vai viver feliz. Compra um carro, compra uma casa, tem casa, tem o cachorro e pronto. Sua vida era bem programada. De repente veio a internet. A internet falou, cara, não adianta você ser bom. Você tem que aparecer. Você tem que mostrar para as outras pessoas que você é bom. Então, hoje em dia, todo mundo tem... Cara, praticamente todos os empreendimentos que estão lançando hoje em dia tem esse estúdio de podcast, porque entendeu que o dentista tem que estar aparecendo. Não interessa qual que é a sua profissão. Tem um cara que é pior do que você, que está ganhando mais dinheiro que você porque ele está aparecendo na internet. Então o smartphone, ele mudou completamente o game. A MyBroker navegou muito forte nisso. A gente cresceu muito por conta disso. Antecipar isso, cara, a internet e a popularização do smartphone vai mudar o mercado. O mercado antes, o que as pessoas disputavam? Cadeira no plantão. Eu falei, não, eu não quero cadeira no plantão, meu irmão. Entrei começando a falar assim, não é o plantão. A gente vai atrás do cliente. Cara, e na época... minhas campanhas... Isso é disruptível, porque a galera, tudo na época que você começou, tudo era querendo plantão, né? Vivendo plantão. Todo mundo queria plantão. Só que como eu fazia tudo, como corretor, eu comecei a perceber. Antes, o plantão correspondia a quase 80% das vendas. E aí começou a cair, e a internet começou a subir. De repente, o plantão estava correspondendo a 15% das minhas vendas. Hoje a parceria, o share da parceria vende muito mais a parceria do que os próprios vendedores internos, e é o custo muito mais alto hoje para o incorporador. Sem dúvida. E assim, fazer uma gestão também de uma equipe para o incorporador também é difícil, né? Porque não é o negócio dele. E aí, eu percebendo isso, falei, cara, tá acontecendo alguma coisa. Isso em 2011. E agora eu tô falando de novo, tá acontecendo alguma coisa. O mercado agora com a inteligência artificial, todo mundo fica brincando, achando que é bonitinho, cara. Olha que legal, ele sabe fazer isso, ele faz um bonequinho e não sei o que lá. Meu irmão, essa parada tem uma chance. E eu não tô te falando em pouco tempo, não. Em muito tempo, não. Eu tô falando em pouco tempo. Em um ano e meio. Em 2015 eu fiz mostrando o que estava acontecendo já com relação às máquinas substituindo as pessoas. A gente não percebeu, mas muita coisa aconteceu. Isso vai mudar completamente o contexto do mercado. A gente está num cenário que vai ser mais impactante do que a internet foi pra gente. Sim. A popularização da internet, só que ela foi muito lenta. A inteligência artificial, ela dobra de capacidade de 3 em 3 meses. Sim. Ela dobra de capacidade. Tem estudiosos que falam que a gente está na era primitiva da inteligência artificial. Para ela chegar à idade média e à idade avançada, é questão de anos. Eu não sei se vai em questão de anos. Eu não sei. Agora inventaram um computador quântico. Física quântica. Não, o computador quântico, né? Computador quântico, que ele processamento 1000 vezes mais rápido do que esse aqui, ele consegue fazer coisas absurdas, e eles estão agora buscando a singularidade na inteligência artificial. Na verdade, o país que conseguir isso primeiro vence. É uma disputa entre a China e os Estados Unidos. O primeiro que conseguir isso, ele vence a guerra. Ô, Ronaldo, eu fiz um negócio ontem com o meu pastor. Eu pesquisei tudo lá aquele botão do chat GPT investigar. Já viu aquele botãozinho que você investiga? Sim. Você pesquisa normal, mas tem um botãozinho, um prompt que é investigar. Aí eu falei só, faz a descrição, biografia, fala pra mim o hobby dele, o que ele gosta, se eu fosse dar um presente pra ele, que presente que ele gostaria de ganhar. Ele achou. Achou tudo, cara. Você não tem noção, cara. Foi tão certeiro. A empatia que é gerada, cara, é uma coisa assim que ele investigou tudo. Ele foi em todas as redes, ele vai em todas as fontes que cita o nome dele na internet, as pregações dele no YouTube, tudo que você imaginar, olha só, achou e criou essa empatia.
Não, agora imagina isso popularizado. A gente está falando de ChatGPT, mas ChatGPT é um dos, né? Então multiplicou as inteligências. Então hoje você tem inteligência de tudo quanto é forma, para várias funções. E isso, cara, começou em 2023. Eu lembro quando começou a inteligência artificial, quando aconteceu, eu vi em novembro de 2023, se eu não me engano. Cara, na hora que eu olhei isso, eu falei assim, caramba, cara, ferrou. E aí comecei já a pesquisar como que a gente vai conseguir se manter dentro desse processo. Então, teve o especialista, depois a gente teve que ser generalista, agora é o nexalista. Você tem que achar nexo nas coisas, sim, apresentar nexos. E aí a gente vem com a nossa Academia de Vendas, que vai acontecer dia 9 e 10 de julho, lá em Goiânia, para você que quer se manter no mercado, quer antecipar, não quer viver depois que a onda passou. Porque isso aqui você precisa antecipar a onda. Fala, cara, o que define o surfista? É a onda perfeita. A onda é o mar. Ele precisa antecipar o mar. Ele não pode... não adianta você ser bom. Você tem que estar com a prancha, você tem que ter o equipamento e você tem que saber fazer a leitura da onda. Porque quando a onda vem, você tem que observar ela nasce. Você já surfou? Tentei. Eu fiz aula. Você fez aula? Você tem que observar a onda quando ela tá começando, você vira, aí você espera o time certo, aí você começa a remar, rema, quando ela formou, você já tem que estar com velocidade lá pra frente, senão você vai ser engolido por ela. E é exatamente esse momento que a gente tá, a onda tá vindo, ela tá começando a se formar, é o momento da gente virar e remar. Agora, se você esperar pra remar lá na frente, você vai ser atropelado, você vai levar um caldo, você vai ser engolido pelo próprio... Eu sei que meditar no futuro às vezes não é bom, mas eu queria uma projeção sua disso aqui. Você acha que o corretor do futuro, ele vai ser um cara mais estratégico e é um cara assim, com mais consultoria, porque com mais especialidade, ou os vendedores vão acabar assim, que vendedorzão? Cara, na verdade é o seguinte, o corretor que não entende sobre empatia, que não utiliza a inteligência artificial a favor dele, ele vai ser substituído em 2 anos. Eu acredito que vai ficar pelo menos só uns 15% do mercado. Essa é uma notícia, mas não é só para o nosso mercado, não, é para todos os mercados. Sabe por que eu falei isso pra você? Porque o vendedorzão, porque tem muito cara que respira o mercado imobiliário, que é bom em vendas. O cara sabe preço de metro quadrado, o cara conhece bairro, conhece tudo, mas hoje a inteligência artificial ela consegue investigar preço de metro quadrado, e não adianta o cara ser bom em argumento, mas a inteligência vai ser muito melhor do que ele. Bom em argumento a gente vai ter que ser. Não, mas bom, eu falo no sentido assim, Ronaldo, assim, do cara ser aqueles cara incisivo, porque hoje o cliente ele sabe mais do que o vendedor hoje. Assim, o cara que o que fez a MyBroker crescer, cara, foi a gente aliar o nosso conhecimento de vendas com a internet que estava começando, tá? Isso fez a gente disparar na frente de todo mundo, então a gente sempre tem um gap de vantagem. Agora o que a gente tá aliando? Inteligência artificial com a nossa inteligência de venda e internet. Então, se você esperar que isso aconteça, cara, você já tem que tentar entender. O nexalista é o cara que acha o nexo nas coisas. O cliente, para comprar, ele vai ter que... O que eu sempre gostei de fazer? Gerar demanda no cliente. Se o cliente tá no portal, se eu sou o corretor que só tô esperando o cliente do portal, a chance de eu vender vai ser muito baixa. Por quê? Porque esse cara ele vai ter acesso 24 horas, um cara qualificado para poder atender ele e passar informação. Antigamente a gente tinha o 102, né? Para quem é mais novo aí não vai saber, 102 era um disco informação. Você ligava lá para você saber, não tinha Google, então você pegava o telefone fixo, discava 102, qual que é o telefone da farmácia tal? Aí ele passava uma gravação com o número. O corretor 102, o disco informação, o cara que só tá respondendo informação, esse cara vai ser substituído muito rápido. É muito rápido. Agora o cara que vai gerar empatia, o cara que vai conseguir conectar com os clientes, gerar demanda. Ele gera demanda antes dele pesquisar na internet. Sim. Então a gente conseguia antecipar esses fatos, fazendo com que o cliente ele perceba a necessidade. O que eu mais gosto de trabalhar não é o cliente do portal. O cliente do portal é bacana, ele já vem quente. É o mais qualificado, o lead mais qualificado. Ele é qualificado, ele tá num tempo mais avançado. Sim. Mas o que eu gosto de trabalhar não é com esse cara. Eu gosto de trabalhar com um cara que nem sabe que ele tem a consciência do problema. Por quê? Tem 5 níveis de consciência do cliente. Nível, né?
Cara, eu vou elevando o nível de consciência do cliente e vou levando. De repente, ele descobre que ele precisa de um imóvel novo. Ele nem sabia que ele precisava. Só que quando eu atender esse cara, sabe o que acontece? Sabe quem tá atendendo ele? Ninguém. Ele não é lead de ninguém. Ele não é lead de ninguém. Na boca do funil ele é o que tá mais... Não, ele eventualmente nem tá no funil. Nem no funil, né? Porque assim, todo mundo disputa pelos 3% dos clientes que estão no portal. Sim. Esse cara é bacana, só que você e a torcida do Flamengo inteira atendendo ele. E a venda do alto impacto, né? Essa venda do 3% é a venda de impacto, é rápido, né? Você tem que ser rápido, você tem que grudar no cliente, e esse cara é bom. Esse cara é bom. Você ter ele. Só que se você depender só dele, você tá fadado primeiro, é um oceano vermelho, você tá disputando com um monte de tubarão. Quando você sai desse cara, você tá no oceano azul. Eu sempre... O que me motivou a montar My Broker foi esse livro, Estratégia do Oceano Azul. Que existia esse conceito. Quando você tá no oceano vermelho, muita gente disputando o mesmo mercado, os mesmos clientes, os mesmos produtos. Você tá no oceano vermelho, muito sangue na água. Quando um tubarão sai disso, ele tá sozinho, ele tá farto. Por quê? Porque ele não tem ninguém disputando com ele. Então, pra mim, você foi na estratégia do Oceano Azul. Isso é muito forte, porque hoje... O corretor, ele coleciona lead. Ele quer colecionar lead lá e ele não tem cadência, ele não tem a jornada do cliente, ele não coloca no funil certo, na posição correta, quem usa Kanban, ou quem não usa Kanban, follow-up, qualquer outra coisa. Cara, e é um desafio do corretor entender essa jornada, esse processo. Como que você faz assim para o cara conseguir fazer gestão dos seus próprios leads e essa questão do nível de consciência do cliente? Cara, eu vou falar para você que eu tomei uma raiva dessa palavra lead. Tomei raiva. Porque assim, a gente fica falando de lead e aí as pessoas, elas... Antigamente, como é que você tem quanto tempo de mercado? 12 anos. 12 anos. Antigamente existia lead? Não. O que você tinha? Eu tinha que fazer prospecção de rua, lambe-lambe, eu tinha que fazer PAP. E aí, o que você sabia? O corretor mais antigo, ele sabe. Pessoas são potenciais clientes. Sim. E o cara, parece que essa palavra lead, ela deixou o negócio meio impessoal. Ele não percebe que tem uma pessoa ali por trás, tem alguém com sentimento, com empatia. Não, ele quer que o cara... o cara liga e fala, eu tô querendo comprar. Aí ele fala assim, não, então tá, eu vou vender. E ele parou de perceber, cara, que igual eu vou ter rodada de negócio na quinta-feira, por exemplo. Eu falo com o corretor na terça-feira. Ele fala, não tenho cliente. Aí eu falo assim, como assim você não tem cliente? Tem 2 dias para você prospectar cliente para uma rodada de negócio? Como que não tem? Não tem cliente. Eu falo, cara, se você sai aqui agora, ir na padaria, você tem pessoas. Eu falo que nosso negócio é relacionamento. Nosso negócio é relacionamento, cara, não é vender imóvel. A gente vende informação, nosso negócio é relacionamento. E a nossa matéria-prima são pessoas. Pessoas. Onde tem pessoas, tem potencial cliente. Só que aí quando a gente começou a falar assim, quem que é o nosso potencial cliente? Lead. Cara, lead quer dizer pista. É uma pista. Etimologia é pista. É uma pista que você tem do cliente. O que é uma pista? É uma pista. Eu tenho uma pista que aquele cara pode ter interesse. Só que se eu vou, por exemplo, acabou de entregar um empreendimento lá em Goiânia. Do lado, os meus filhos estudam. E não tava vendendo um empreendimento. Eu falei pros corretores, cara, vai lá e oferece, porque eu falei com 2 clientes. Eu tô dando pra ele o quê? Uma pista. A dica. Cara, uma dica, porque eu conheço os pais dos alunos e eles moram longe e eles têm interesse em morar perto. Eu conversei com 2, entendi uma dica. É um lead. O cara foi lá e conversou com um, com o outro, quando vendeu. E o que eu dei pra ele? Uma pista. Então para de falar lead, cara. Lead é uma pista. Lead não é potencial cliente. Você sabe o filme lá do Senhor dos Anéis, Meu Precioso? Eu tô implicado com essa palavra lead. É o Meu Precioso, Meu Precioso. Meu Precioso, cara. Porque, My Precious. Porque, cara, eu vou te falar, de verdade, assim, e depois que... A gente não pode reclamar o que a gente permite. Eu confesso que a minha imobiliária funciona 100% lead. É todo mundo online, a gente gera muito tráfego, gasta uma grana por tráfego por mês. Mas eu falo pra você, cara, que é uma coisa que o cara só vai pro lead, é aquilo que você falou, dos 3% do funil, que é do impacto. Porque a cadência, o cara não cuida da cadência. Aí quando eu falo que o cara coleciona lead, ele coleciona porque ele quer sofrer venda. Porque ele já quer pegar o cliente já no fundo do funil. Ele não pensa, é isso que eu tô te falando. A minha relação com essa grilo com a palavra lead é porque ele não entende que ela é só uma pista. Você tá dando uma pista e o cara vai ter que desenvolver o relacionamento com o cliente. Ele quer chegar já no ponto... Se eu te falar,
Se fosse desse jeito de suba uma campanha, eu contrataria só uma agência de marketing, deixaria lá um CLT, a incorporadora. Eu colocaria um CLT pagando R$1.000 e poucos, um fixo, e deixava lá atendendo o telefone e vendia. Mas só que o negócio não é simples. Quer dizer, é fácil. Não, é simples, mas não é fácil. Não é fácil. O que é simples? Cara, é o relacionamento que você vai desenvolver com o cliente ao longo do tempo. Então, quando você começa a desenvolver esse relacionamento com o cliente, ele pode estar num momento bom ou não. Ele pode estar para comprar hoje ou daqui a um ano. E aí, vale a gestão dos prospects. É um potencial cliente. Não interessa para mim de onde ele veio. Se ele veio de uma campanha online ou se eu fiz uma prospecção. Mas, para mim, importa como que eu estou mantendo meu relacionamento com esse cliente. Quando o corretor entende que o nosso negócio é relacionamento, e aí eu bato muito. A gente gera muito lead. A MyBroker foi a primeira a mexer com isso. Gera muito lead. Só que o que ele precisa entender não é lead, é uma pessoa que tem ali atrás. É uma pessoa. É um potencial cliente e você tem uma pista a respeito dele. Então essa é a questão que a gente precisa estabelecer. Ronaldo, como que você enxerga o papel da educação e do treinamento contínuo no sucesso de um corretor, cara? Cara, primeiro que a gente entra, não tem uma faculdade. Tem uma faculdade ali, mas não tem uma faculdade prática para você desenvolver mesmo a profissão. E a profissão, ela é multidisciplinar. Você tem que entender de marketing, você tem que entender de contabilidade, de direito, de arquitetura, de design, você tem que entender de engenharia, são muitas coisas. Então, a gente precisa pegar um pouco de cada uma das disciplinas, trazer para nossa realidade, e aí tem mercado é diferente, o padrão é diferente, dependendo do ticket de produto que você tá lidando. Você tem que entender sobre marketing, você tem que entender sobre psicologia, sobre negociação, sobre venda, sobre um monte de coisa. Então, o aprendizado ele é contínuo. Eu acho que a pessoa, no dia que ela para de aprender, ela começa a morrer. Acho que, sem dúvida, a pessoa estagnou. Tem uma história, cara, que foi muito engraçado. Quando eu fui começar na MyBroker, eu sempre muito curioso e sempre muito estudando muito, né? Sempre estudei muito. Então, meu objetivo sempre foi alcançar, todo dia dormir com alguma coisa nova que eu aprendi. Eu sempre tinha alguma coisa que eu tinha que aprender. Não posso dormir, até hoje, não posso dormir sem aprender nada, sem acrescentar nada. É o Kaizen, né? Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. E eu sempre tive essa filosofia. E aí teve quando eu fui montar a imobiliária, e eu sabia que tinha um vácuo nesse padrão, um imobiliário que fosse mais digital, que ela atendesse mais as demandas do cliente e menos do imóvel em si. E eu, observando isso, já tinha testado, já tinha colocado em prática. Quando eu fui montar a imobiliária, um corretor chegou em mim e falou assim: cara, você tem quanto tempo de mercado? Um corretor que eu nem conhecia. Aí eu falei assim: tenho 3 anos de mercado. Por quê? Ele falou assim: eu tenho 23. Eu tenho 23 e não me sinto competente para montar uma imobiliária. Eu falei: você tem 23 anos de aprendizado ou tem 22 anos que você repete o primeiro? Que é isso. Aí ele ficou assim. Eu falei: cara, tem 3 anos, mas é 3 anos com muita intensidade. E eu acredito que pela quantidade de informação que eu absorvi durante o tempo, eu tenho mais experiência que você. Não existe isso, né? Não existe, a intensidade distorce o tempo. Sim. Porque não adianta, se o cara tá repetindo a vida dele, todo dia é uma cópia da cópia da cópia da cópia, a vida dele, ele pode passar, ele só se tornou um corretor velho, não um corretor experiente. Né? O cara tá todo fiado, né? Exato, assim, não é o tempo de mercado que dita se você é bom ou não. Não é o tempo de mercado. Lógico que tudo demanda tempo, né? Você tem um filho, é 9 meses. Sim. Tudo demanda tempo, mas não quer dizer que porque você tem tempo que você é bom. O tempo Isso não tem nada a ver. O tempo gera maturidade, mas a questão de expansão mental, assim, se você se aprofunda, se você realmente quer fazer, tem apetite, ninguém te segura, né, Ronaldo? Cara, você precisa estudar. Então, o aprimoramento, ele tem que ser contínuo. Contínuo. Antigamente era cursos longos, com a grade definida, que a faculdade, a grade já é ruim, né? A grade definida, a faculdade falava o que você tinha que estudar. Hoje são cursos curtos, de alto impacto,
prático, tem que ser prático, tá? Tem muita gente que vende um monte de coisa aí que não é prática, não se coloca em prática. Então você tem que saber, a pessoa coloca em prática, isso funciona, isso dá certo. Então você pode ir lá e encurtar caminho. Como que você encurta caminho? Indo lá e ouvindo a pessoa que já fez aquilo. Se a pessoa já fez, não é falou que fez. Tem muita gente que fala que fez e não fez nada. Vai buscar a realidade da pessoa. Se a pessoa fez aquilo e você vai lá e aprende com ela, você pode aplicar isso no mesmo dia, você pode ganhar escala. E aí você tem que fazer uma curadoria do que você vai estudar, com quem que você vai andar e o que você vai ter. Porque tem muita gente que é boa de internet. A única coisa que ela sabe vender é ela na internet, o curso dela na internet. Mas vender imóvel que é bom, não sabe. Se senta na mesa com o cliente, ela não consegue tirar uma proposta. Então, o que a gente precisa saber é qual que é a realidade dessa pessoa. E depois, a gente pode encurtar como? Estudando, aprendendo, se conectando. Eu me conectei com um monte de gente que eu não conheço até hoje. Assim, para me inspirar, quando eu entrei como empresário. Sim. Então eu me conectei com autores que eu admiro demais, que eu morro de vontade. Alguns eu já tive a oportunidade de conhecer. Como Flávio Augusto, por exemplo, é um dos que eu tive a oportunidade. No começo eu me inspirei muito nele, como que ele tinha uma visão Geração empresarial, de valor, geração de valor lá atrás. Cara, acompanhava tudo que ele falava, o Roberto Justus, era as minhas referências. Mas cara que construíram alguma coisa, entendeu? Não era cara que só estava vendendo alguma coisa que era aleatória. Isso para ter o feeling também, pra saber escolher, faz toda a diferença, né, cara? Cara, com certeza. Que você... Ronaldo, eu queria entrar com você aqui na sua visão. Qual o maior erro que os corretores ainda cometem que impede de escalar seus resultados? Eu sei que o mercado imobiliário tem muito corretor que tem previsibilidade. Tem muito resultado recorrente. O cara consegue ter o racional dele, o cara sabe trabalhar. Mas enquanto tem muita gente que padece. Sim. Por às vezes não saber jogar o jogo, cara. Por não viver essa realidade. Às vezes o cara... Tem uma coisa assim, Ronaldo, que você sabe quem. Você vai ouvir essa frase aqui, você vai saber quem que fala isso. Você vai conhecer um cara que é conterrâneo seu, você tem a vida que você merece. Você sabe? Sei. Mas eu concordo com essa frase, cara. Sim. Para alguns, porque tem gente que não tem vontade, né, cara? E vontade não tem como ensinar, né, cara? Assim, a ambição, o sangue no olho, você precisa ter, né? Você tem que ter ontem eu vi o professor falando um negócio massa. Ele falou, cara, você tem que ter um nível de raiva da sua situação atual para você estar disposto a fazer algo para mudar ela. Então, assim, geralmente é um desconforto que faz a gente mudar de vida, né? Quando você tá numa situação onde aquele constrangimento, aquela dor é tão alta que você fala, cara, eu não aceito mais isso, eu vou fazer de tudo que tá ao meu alcance para você conquistar. Porque, assim, a gente se acostuma muito fácil, até com a situação ruim, até com a vida de merda. Então, é muito fácil de você chegar nesse ponto. Mas o que a gente precisa, cara, 3 Cs, que é curiosidade, coragem e constância. Constância, cara, é a parte que eu vejo que os corretores pecam muito. Constância é você fazer sem ter resultado. Constância é você fazer apesar do resultado. Constância é você fazer com o resultado. Porque tem muito corretor também que ele faz, não tem resultado, desiste. Aí depois ele é corretor de verão, né? Conforme tá bom o tempo, ele vem. Tá ruim o tempo, ele vai embora. E acontece muito. O mercado, eu falo que ele expande e ele depura com o tempo. Só que aí tem corretor que tem resultado, cara... ele entra na folga, ele acha que... O que geralmente, o que eu percebo, né? O que você tá plantando hoje, você vai colher daqui 3 meses. Então você começa a trabalhar intensamente hoje, se não tem resultado. Concordo com isso. Depois do mês que vem tá começando a pintar umas negociações, no outro mês tá batendo na trave, e no outro mês o pau começa a torar, e você começa a receber a grana. Aí o corretor para, porque ele tá bem agora, aí ele talvez vai até na inércia, continua tendo algum resultado, só que daqui 3 meses ele tá passando dificuldade. É o corretor Chicó. Fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Não tem constância. O corretor, para ele ter o principal fator hoje do corretor é ele trabalhar sem ter resultado. Sem se preocupar com o resultado. Cara, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que trabalhar. Eu preciso colocar cliente novo, captar, negociar e fechar. Você tem que estar todo dia captando, todo dia negociando, todo dia fechando com o cliente. Fechando é proposta e tal. Todo dia. Com um cliente novo, entrou na base, você está prospectando de alguma forma que esse cliente está entrando na base. Cara, se não está entrando cliente novo na base, você tem 2 rodas que tá rodando aqui, ó. Uma, cliente que você está colocando para dentro. Outra, relacionamento que você está verticalizando.
Verticalizando, colocando mais cliente e trabalhando nesses clientes. É cliente que não comprou, que vai comprar. É cliente que já comprou, que você vai vender outra coisa. É isso. Eu vejo que é muito. O cliente carteirado do cliente, do corretor, ele não entende isso. Ele pensa. Ele é precioso demais, né, Ronaldo? Só que ele pensa que ele vende de uma vez e acabou. E não, o cliente entrou, ele entrou, o que eu faço, cara? Que eu fazia muito. O cara passava 1 ano, 2 anos, eu mandava mensagem pro cliente, cara, você não sabe tanto que seu imóvel valorizou. E o cara ficava entusiasmado, às vezes eu vendia outro imóvel. Ele pensa que o cara vai comprar esse, tá financiado em 30 anos, então ele vai ficar 30 anos com o imóvel. E não é, cara. Então você tem que trabalhar um lado, prospecção, o outro, relacionamento, verticalizando esse cara. Follow-up é fundamental. Só que isso você precisa de quê? Constância. Se você não tiver constância, não tem jeito. O negócio não funciona. Sim. Ô, Ronaldo, sobre a questão da experiência do cliente também, ser o top of mind lá, ser o primeiro cara que vai pensar na mente e o cara fazer um sistema assim que esse cara vai ser inesquecível. São poucos corretores que conseguem atender nesse nível de relacionamento, de profundidade que se conecta direto com os clientes. Sim. Você percebe isso? Que Sim, da grande maioria sempre porque a maioria, uma porcentagem pequena, né? A maioria que ele tá olhando pro cliente, olhando como um caixa eletrônico. Ele acha que o cliente está ali para resolver o problema dele. Só que você que está ali para resolver o problema do cliente. Quando você está ali para resolver o problema do cliente, o que você precisa saber primeiro? Do problema dele. Então você está interessado em descobrir o problema do cliente. Então você está olhando ele não como um lead, você está olhando como um prospect, como uma pessoa que está ali atrás, que tem sentimento, que tem problema, tem dificuldade, que tem os medos, tem as ansiedades, tem os desejos, tem as provocações. E aí depois que você descobre tudo isso, aí você vai trazer esse cliente para poder trazer dentro da realidade. Aí fica mais fácil você lidar com o cliente, porque você está lidando com o cliente que você já personalizou, você já sabe já como é que funciona. E depois, cara, depois que você vendeu, essa venda, eu sempre falei, cara, só pra você ter ideia, lá na MyBroker a gente mandou fazer um champanhe, um espumante. Já é a 4ª safra que a gente faz. A gente vai lá no sul, cara. Foi o maior rolê pra gente poder escolher o corte, a uva, como que ia ser produzido, o nosso parceiro, o envelopamento desse. Por quê? Porque a gente sabe, cara, que é uma puta experiência. O cliente, na hora que ele compra, pra gente pode ser só mais uma venda. Porque, cara, a gente vendeu 4.200 o ano passado. Pra gente é só mais uma venda, eventualmente. Se essa venda não entrar ou não, talvez nem faça tanta diferença o resultado. Mas pro cliente é a compra da vida dele. Então a gente faz aquele momento ser um momento especial pra ele. Então, cara, a gente vai, faz festa e tal, explica sobre o champanhe, sobre a safra e tal, não sei o que lá, mostra pro cliente, cara, ele tá celebrando aquele momento. E às vezes é um momento tenso, um momento que o cara tá com medo. Cara, será que eu assino? Será que eu não assino e tal, não sei o que lá. Você já comprou imóvel? Já, é tenso, né? Tá doido. Você sempre fica na dúvida, cara. Trabalhando, a gente fica às vezes. Pô, você que opera no mercado imobiliário, você fica meio com na mão, você fica pensando, cara, será que vai funcionar, será que não vai? E aí quando o cliente é a mesma coisa, só que depois que ele assina um contrato, cara, libera uma dopamina, né? Você tem aquele medo, aquela barreira do medo, que você tem que fazer o cliente romper. Na hora que você faz o cliente romper, daquele momento que ele assinou o contrato ali, aquilo tem que ser um momento especial, você tem que marcar a vida do cliente. Sim. Agora, cara, o que eu piro, a primeira coisa que eu entrei no mercado imobiliário, quando eu conversei com uma pessoa, não, eu acabei de comprar um imóvel. Ah, você comprou de quem? O cara não sabia o nome. Eu falei, caralho, o cara comprou a compra da vida do cara, o cara vai morar, tá atrelada a ele numa dívida alta, o cara fez a compra da vida, ele não lembra do corretor. Por quê? Porque o corretor não foi marcante pra ele. Talvez ele lembre da empresa, talvez ele lembre mas ele não lembra do corretor. Tem muito isso. Isso eu falei, cara, eu vou ser diferente. O meu cliente, ele vai lembrar, eu vou fazer uma puta experiência pra esse cliente. Esse cliente, ele vai perceber o quanto isso é importante. Eu vou transformar esse momento num momento mágico. E é o que eu faço. Com todo carinho, amor, respeito, Ronaldo, não quero desnudar sua cozinha, mas até empresa de alta performance, às vezes tem pessoas que todo mundo tá tendo resultado ali, vai ter os caras que não praticam, não tem resultado, e às vezes vê essas coisas acontecendo, esses ensinamentos, e não vive isso. É normal, é normal. Tem ou não tem, mano? Tem demais, tem demais. A gente ensina, a gente é do mercado, a gente sabe. É normal. Se eu te falar que na MyBroker não tem... Tem, mas... Todas têm. Todas têm, mas a gente ensina. A gente ensina, a gente dá a ferramenta, a gente dá... Só que, claro que a gente não consegue obrigar todo mundo a fazer. Mas a gente traz a consciência. E as pessoas não vê valor, às vezes. Quem não vê valor, não tem como. Você não ensina coisa que as pessoas... E tem uma coisa que eu falo assim, bom senso, valor... Você não consegue ensinar bom senso. O cara tem que ter o feeling do bom senso.
Não é fácil, não é fácil. Tem como? Não é fácil. Isso aí tem coisa que a gente não consegue Não colocar na consegue, cabeça das cara. pessoas. Mas tenta conscientizar todo mundo. E a gente tenta marcar isso aí. O Ronaldo é bom que é sincero, ele fala rasgado, não tem problema nenhum. Goiânia é assim mesmo, né, mano? Vambora. Ô, queridão, deixa eu te perguntar, cara. Eu quero entrar num aspecto aqui sobre franquias e expansão. Certo. A gente sabe que existe um gargalo, assim. Na sua visão, Ronaldo, assim, sobre franquia, hoje a MyBlue, as pessoas que entram na franquia não é uma pessoa que não é do mercado que vai comprar. Não. Ela Não tem que vende, ser. Tem que não, ser do não. mercado, tem que respirar. Ela tem que respirar. Cara, eu sou investidor, quero montar uma franquia. Cara, Não vai dar certo. Não vai dar certo, porque esse é um negócio meio que artesanal. A gente precisa de alguém que domine o mercado, que respira isso, entenda. O crivo é muito alto hoje para o cara ser um franqueado MyBroker, ele vai passar, ele vai ter um pouquinho de dificuldade. Uma sabatina aí? Não, é mais do que uma sabatina, é um processo. Tem um processo longo. Por quê? Cara, a gente tem 72 lojas. A gente retrocedeu em 3. É um número muito bom, né? Porcentagem muito pequena, né? E então assim, a gente vai até o fim com o cara para o cara só achar que é não desmerecendo, mas é uma franquia de produtos, porque isso não é produto, é serviço. Produtos, você vai lá, você compra o Cacau Show lá e coloca os chocolates lá e tal, vai vender, o pessoal faz o marketing lá, tá, beleza, você faz uma gestão ali, acompanha, é produto, é fácil. Prestação de serviço é outro. Prestação de serviço é outro rolê, o rolê é diferente, então tem que ter uma pessoa ali que domine. A gente entra com o investidor desde que tenha o sócio operador, o cara que manja do Paranauê. Lógico, ele não tem que saber tudo, não. A gente vai ver se ele tem ambição, se ele tem autodisciplina, se ele consegue, se ele é amigável e se ele é ensinável, inteligente e ensinável. O resto a gente domine pelo menos do mercado dele e o resto a gente ensina. Qual que foi quando você começou a fazer esse modelo de negócio assim? O que expandiu para você assim? O que você conseguiu enxergar? Você acredita que foi o boom, foi o turning point, sim, foi a chave de virada da empresa? Não, eu acredito que a chave de virada primeiro foi a Academia de Vendas. Academia de Vendas. Foi a gente investir, de fato, na educação. Porque isso começou a despertar nas pessoas. A gente começou a abrir para o mercado, a Academia de Vendas. Eu comecei em 2016. Mercado ruim pra caramba. Pensa, taxa Selic 14,25. Mercado travou. Tá igual agora. Só que assim, veio 2009, 10, 11, 12, 13, 14 o mercado começou a virar. O mercado começou a virar, parou, não vendia. A estagnação que teve, né? Estagnação, 15 já foi péssimo, impeachment, os cambal. E aí depois de 2016 eu falei, cara, o mercado, todo mundo aí começou a quebrar um monte de imobiliária. E aí muita gente saindo do mercado. E eu falei, cara, o mercado vai estar ruim, a gente vai ter que ser 3 vezes melhor. Vamos começar a treinar. Ficamos 4 dias treinando os corretores. Janeiro, a gente fez isso. Fevereiro, recorde de vendas. Março, recorde de vendas. Falei, opa, bora treinar de novo. Botei os corretores de novo em abril. Aí recorde. Aí eu fiz de novo. Aí eu me comprometi a fazer de 3 em 3 meses. É um puta rolê, meu irmão. Você fazer um evento de 3 em 3 meses pra falar com o corretor que tá entrando agora, com o corretor que tá com a gente há 12 anos. E ser relevante para os dois é um negócio assim, difícil. Não dá dinheiro e gasta dinheiro. Não. A gente. Hoje talvez dá, né, Ronaldo? Não dá. Não fecha. Não. A conta não fecha. Não. Uma academia de vendas pra gente é 1.200.000, 1 milhão e pouco. É um investimento alto que a gente faz. Sim. Só que toda academia de vendas leva a gente para um próximo nível. Sim, não acredito. Tem uma academia de vendas que o corretor não sai de lá assim, louco, beliscando azulejo e consciente e consciente do que ele vai ter que fazer naqueles próximos 3 meses, 6 meses. Sim. Ele sabe exatamente como que ele vai ajustar a vela dele, e aí ele sai com motivação, com técnica, com estratégia, sangue no olho, psicopata, louco para poder entrar. E aí, o que acontece? Mês de julho, geralmente é mais fraco, porque a gente faz julho e janeiro. E aí 2 fechadas que são internas e 2 que a gente abre pro mercado. A gente deve vender uns 400 ingressos. Ela não paga nem o começo da brincadeira. Mas a gente
A gente abre. Por quê? Porque vai gente lá, conhece a nossa cultura, entende como é que a gente funciona, a gente se conecta com muita gente, faz parceria com um monte de gente. Alguns querem levar a MyBroker, ok. Outros não querem, ok também. A gente tem abertura para todo mundo, a gente desenvolve o mercado e a gente inspira muita gente. E aí depois o cara sai de lá. Cara, qual que foi aquele slogan que você criou lá, que você foi com motosserra lá? O que significa aquilo? Porque tem afiar machado, sim. Você foi com motosserra para afiar o quê? Não, a verdade é essa, né? Porque assim, às vezes você tá querendo afiar o machado, que é melhorar uma prática que não existe. Não é que não existe, ela já tá ultrapassada. Você tem ferramentas mais atuais, que você tem menos esforço, mais preciso e que te ganha mais escala. Aí você fala, vou afiar o meu machado. Cara, às vezes não é nem afiar o machado, às vezes você precisa jogar essa ferramenta fora e pegar outra ferramenta mais funcional que você, cara, você vai cortar uma árvore com o machado, você vai cortar uma árvore com a motosserra, você vai gastar bem menos tempo, muito menos esforço e vai ser muito mais preciso. Então, não é afiar o machado. Às vezes a gente tá aqui, não, a gente precisa melhorar, treinar para afiar o machado, mas às vezes é uma ferramenta que já foi ultrapassada. Então esse é o conceito da motosserra. Forte, hein, Ronaldo? Forte, cara, forte. Não, e é muito legal, cara, que essa energia que você coloca no negócio, cara, você não é pouca coisa, não. Você traciona mesmo, você bota pra quebrar, né? Eu gosto, cara. Eu sou apaixonado. Quebrar, eu sou apaixonado. Bota pra expandir, a chinela, né? Tem que cantar, meu irmão. Quais são os critérios fundamentais para selecionar um franqueado da MyBroker? E qual que é o mais importante? Ter experiência no setor ou perfil empreendedor? As duas coisas. São as duas coisas. A gente busca as duas coisas. Primeiro, a gente fala pro cara assim, a gente não vende ilusão. A gente fala, cara, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Lógico, às vezes já chega um cara que já tem já uma certa instrução, já tem uma imobiliária, a gente só flipa a bandeira. Aí, beleza, já sabe qual que é a realidade. Agora o cara que é corretor e vai empreender, a gente já mostra para ele, cara, tem uma realidade aqui que tem uma barreira de quebração que até você passar ela demora um pouquinho, você vai ganhar mercado e tudo mais. Lógico, com a MyBroker o cara vai muito mais rápido do que ele iria sozinho. Ele vai muito mais longe também. Só que de qualquer jeito, ele vai ter que tocar a operação. Então a gente traz muita realidade para ele. E ele precisa geralmente ter as duas coisas. Se ele for só um bom corretor, pode ser que... A maioria... A mentalidade só corretor ela é muito ruim, né? Mas geralmente quando o cara vai procurar a gente, ele já tem uma mentalidade meio de empresário. Né? Não é nem know-how. Ele nunca experimentou, mas ele já está estudando sobre isso já tem um tempo. Já está estudando já como que ele já está observando já os concorrentes, ele já é um cara curioso para chegar até a gente, porque a gente não fica assim divulgando. Vem ser franqueado da MyBroker, porque a gente sabe que é um negócio que a gente deixa mais orgânico, cara, funciona de maneira mais orgânica. Tem uma parte do programa aqui que eu dedico para os corretores, essa parte que é corriqueiro. Eu faço as mesmas perguntas para todo mundo que vem aqui, porque certo. Eu acredito que o maior ativo do mercado imobiliário são os corretores. Sem dúvida. Eu valorizei muito a sua fala aqui, cara. Eu achei sensacional que você falou, cara, que eu já enxergava que o corretor era a peça mais importante do mercado. Eu também enxergo. E você fazer educação para corretor, eu já vi cada incorporador falar para mim, por que corretor não dá dinheiro? Por que você tá fazendo essas coisas aí? Cara, eu tô ajudando, eu tô contribuindo com o mercado aí de certa forma. Eu queria te perguntar, cara, o que é um bom corretor para você? A gente vai agora, pergunta de bate-pronto aqui, você vai... Respostas mais sucintas. Cara, o corretor, ele como eu falei, ele tem que ser curioso, ele tem que ser corajoso, ele tem que ter muita coragem, cara, muita coragem para poder se jogar no abismo, né? Gestor. Um bom gestor? Um gerente de vendas, um coordenador. Um bom gestor que ele tenha padrão. Que ele saiba desenhar bem a agenda dele, a agenda dos corretores, e que ele tem um padrão, e ele vai ajustando o padrão para poder melhorando o desempenho dele. Um bom diretor de vendas. Um bom diretor é um cara que tem boa visão. Boa visão de onde eu vou focar, por que eu vou focar, qual que vai ser a realidade, antever, porque ele está dirigindo, ele está direcionando. Ele é o cara do volante, sim, mas é um cara que está na mesa também, para não perder o cheiro do cliente, não perder o senso de realidade. Fala muito sobre pavões adormecidos em suas salas refrigeradas. Cara que tá lá no topo e fazendo plano e sendo que na realidade o mercado já mudou e às vezes ele tá lá com um plano velho tentando colocar a goela abaixo das pessoas e não funciona. Quando eu fui no atendimento eu falei isso, eu até falei pro meu diretor agora, eu falei, cara, pode me
colocar nos atendimentos que eu quero ir. É bom demais. Porque eu não quero perder esse feeling da venda. Não pode perder o cheiro do cliente. Não pode perder o cheiro Porque do cliente. A questão do consumo das pessoas muda, a forma das pessoas se Sim. comunicar, de consumir, é total. Esse eu acho que é um problema também de muito educador. E o cara ele parou de atender. E quer viver a realidade que já foi 10 anos atrás. Tá 5 anos cagando atrás. regra, sendo que o negócio já passou já. Formato, já, né? já, Cabeça formatada, né? o mercado muda muito rápido, muito rápido. Então eu vejo assim, tem bons educadores, mas alguns tá desatualizado. Desatualizado da realidade, da mesa, do olho a olho, Concordo, plenamente. de entender qual que é a objeção do cliente real. Não tem como, Ronaldo, porque a gente quer fechar questão pra tudo, cara. E ninguém fecha questão. A mente formatada, ela é muito perigosa, cara. Se você dita a verdade, ninguém tem como ditar a verdade no mercado imobiliário, que é um mercado muito próspero, rico, Isso. que tá mudando de cada vez mais rápido, né? Como você falou, o cliente ele tá mais arisco, ele tá mais... hoje com taxa Selic de 14,75, vai chegar a 15% agora. É outra realidade da que a gente estava vivendo há um ano atrás, ou 6 meses atrás. Ronaldo, você pode destrinchar nessa pergunta agora. Desculpa, porque eu tenho muita coisa que eu quero perguntar pra você aqui. Bora. Eu sei que a galera... Você é um cara que é enciclopédia do mercado, então tem que perguntar. Eu acho que é bastante relevante aqui. Mas eu quero te perguntar, cara. Quem que é o Ronaldo Dantas? Não é o que você faz, mas em pessoa agora. Em pessoa? Cara, eu sou um Pode cara... destrinchar mais. Essa é uma pergunta difícil, as outras estavam bem mais fáceis. Cara, eu sou uma pessoa, um entusiasta da vida, assim, eu sou, antes de tudo, eu sou cristão, sou um cara que tem muita fé. Eu acredito que tudo que eu consegui foi porque Deus estava abençoando, Deus estava abrindo as portas. Eu acho que eu tenho muito mais do que eu mereço, muito mais do que eu mereço. Não sou uma pessoa 100% correta, e a gente sabe que o que a gente tem muito é pela graça, é pela misericórdia de Deus. Eu acredito muito em que Deus faz. Eu sou uma pessoa muito feliz, apesar das dificuldades, e por isso que eu estou sempre rindo, sempre feliz. Minha vida hoje é uma loucura. Nunca imaginei que eu estaria onde eu estou. Às vezes as pessoas falam, sempre projetei, sempre soube e tal. Eu até pensava, mas eu nunca pensei que chegaria nessa proporção. Então, eu sou muito feliz. Eu sou esposo, pai de 2 crianças maravilhosas. Eu sou... Você é cristão praticante? Você vai na igreja? Cara, eu pude ir mais, Qual igreja você vai, Goiás? Na Videira. É mesmo? Nós somos na Videira. O pastor Luiz estava lá em casa. Eu sou apaixonado nele. É um cara que me inspirou, o pastor Luiz é um cara que me inspirou em duas coisas. Primeiro, a multiplicação. A multiplicação veio dele. Os prédios. Quando o Goiânia começou a multiplicação dos prédios. Formar líderes para poder enviar. Então, eu peguei dele. A visão da igreja. E a segunda coisa, sobre as reuniões, de não repetir reunião. Eu ia no culto e ele não repete as pregações. Ele fala talvez até o mesmo tema, só que com outra abordagem. E eu sempre tive um pouco de inveja dele nesse sentido. Eu falei assim, cara... muito inteligente que eu conheço. Não, eu acho... Eu não conheço. Não sei se eu conheço outro... Sim, de ter contato frente a frente assim, pra mim é um... É um dos caras mais inteligentes também, né? Todo mundo maravilhoso. fala isso. Eu sou apaixonado, sou muito grato de ter ele, de receber ele, né? Já atendi ele em algumas ocasiões. E também dele na mesa, né? Ele já esteve lá em casa. Pra mim foi uma grande honra. O pastor Rafael gosta de você. Eu também sou apaixonado nele. A gente estava junto esses dias aqui agora. Pastor Naor também. Todos eles, eu sou. Pastor André Francisco. André Francisco foi o. Eu estudei com ele na 5ª série. Olha isso. Eu preguei pra ele a primeira vez. E assim, então nesse sentido, a outra coisa que ele me inspirou foi não repetir. Ar-condicionado. Já tem uma programação, ela desliga 6 horas, mas vamos deixar aí. Não repetir a palavra. Então eu não repito a reunião de terça por inspiração do pastor. Olha isso. Pastor Luiz. Vamos lá. Agora você está apto a responder essa pergunta, meu irmão. Qual foi o seu pior momento do mercado imobiliário, assim, Ronaldo? Cara, o pior momento pra mim foi... Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque tem muita gente que olha pra você assim, cara, não sabe... O rolê, né? O rolê que foi, as coisas... Porque, cara, não é fácil empreender no Brasil. Não. E principalmente ser dono de imobiliário, cara. Eu acho que uma das profissões mais difíceis, cara, muito difícil. É o mercado imobiliário. É muito difícil. Às vezes quando o cara fala assim, igual quando o cara saía na MyBroker e falava assim, vou montar imobiliário e tal, eu falava assim, nossa, eu ficava com dó do cara.
Eu ficava com pena. Por quê? Porque é um rolê muito grande, é muito difícil, não é fácil. Então eu me compadeço de todo mundo que monta imobiliária. Eu sei que alguns dão certo, outros não. A maioria não dá certo. E aí, quando eu entrei, a última semana antes de vender, antes de fazer minha primeira venda, 4 meses sem vender, acabando a gasolina, devendo Deus e o mundo, tava assim, tudo ferrado. Esse foi o primeiro momento assim, muito difícil, muito difícil, muito difícil. E depois, na MyBroker, eu tive alguns grandes momentos. E um deles, agora esse aqui você vai entender. A MyBroker estava para fechar em 2016. A gente estava para fechar. O negócio não estava... A gente teve um problema com o sócio. O aluguel estava no nome dele. Ele estava ameaçando a gente que ia devolver o ponto. A gente só tinha aquele lugar, tinha acabado de reformar. Ele ia devolver, porque estava no nome dele, ele podia exercer esse direito. E o proprietário queria alugar para outra pessoa. A gente estava numa situação que a gente precisava de levantar 50 mil. Ele meio que falou: vocês não me dão 50 mil, ou eu tô fora do negócio, eu vou devolver e vocês vão fechar. E a gente tinha 2 semanas para fechar isso, 2 ou 3 semanas, não sei. E aí eu arrumava um investidor, tava vendendo a MyBroker por 15%, 15% por 50 mil. Nossa. Cara, olha só, 15% por 50 mil. Arrumava um investidor, o cara chegava, ia passando o tempo, não, desistia. Aí desistia. Aí eu sei que, cara, faltando uma semana mais ou menos, uma semana mais ou menos, a gente naquele desespero, uma tonelada nas costas, um dia, chamei o Leandro e o Albuquerque, que são os meus 2 sócios da Hold. Nessa época a gente tinha 40 corretores, era uma agência só. 2016 isso. Essa foi a virada de chave. Aí eu falei: cara, arrumei um investidor, vamos conversar. Aí eu falei: mas tem algumas condições que ele colocou que a gente precisa definir. E aí chegamos lá, e aí o Albuquerque falou assim: e aí, cara, quem que é o investidor? Eu falei: não, cara, primeiro eu tenho que explicar qual que é as condições. Ele falou assim: cara, independente da condição, vamos embora, senão a gente vai fechar. Aí eu falei: não, calma aí, a condição é o seguinte: a partir de hoje, tudo que acontecer vai ser por conta dele. A gente não pode... Tudo a gente vai ter que dar honra para ele, porque não é nosso. Só que ele é dono do Olho da Prata, o Leandro é pastor. E ele vai resolver todos os nossos problemas, ele tem todos os contatos que a gente precisa. Aí o Albuquerque: meu irmão, vambora, que é esse cara? O Leandro já tinha sacado já. Falei: cara, esse cara é Jesus, ele vai ser presidente da empresa, e a partir de hoje ele vai tomar conta dessa empresa. E tudo que acontecer agora vai ser honra para ele, não é nosso. E aí ele não é cristão, cara. Ele não é cristão. Ele ficou assim, calado, ele falou assim: apaga a luz então, vamos fazer oração. A gente tem uma salinha assim como essa, a gente fez uma oração, cara, arrepiei todo e tal. Saí de lá parecendo que tinha saído 2 toneladas das minhas costas, cara. Você não me pergunte como que a gente conseguiu esses 50 mil. Não sei. Mas a gente conseguiu. É Deus, né? E, cara, de lá pra cá, se você pegar o crescimento da MyBroker é de 2006, a gente sempre marca de 2006 para cá. Nós crescemos 8.861% desde o dia que a gente entregou a empresa para ele. Que forte, hein? É muito forte, cara. Isso é muito forte. Cara, isso não tem explicação, porque todo mundo pergunta assim: o que você fez para poder a empresa estar do jeito que está? Eu acredito que essa pergunta, como é que você fez para a empresa crescer? O segredo é esse. É esse, cara. E foi de 2016 pra cá que a gente marca. Porque a gente sempre... Cara, era muito difícil, né? Era muito difícil. A gente tá desde 2011. E depois o pessoal, cara, vocês fizeram sucesso da noite pro dia. Eu falei: demora muito tempo pra fazer sucesso da noite pro dia. Mas é favor também. Muito favor, muito favor. Por isso que eu falo assim, hoje a gente vive uma vida que... ele foi juntando, cara, pessoas boas, pessoas... e muitos improváveis. Eu falo que a gente é tipo a caverna de Absalão, a caverna de Adulão. A gente é igual a caverna de Adulão. Vem um pessoal, cara, é só os renegados da sociedade. Os beberrões endividados. Só que de repente, cara, os caras viram os maiores psicopatas, assim. Os valentes. Eles viram os valentes. Tem muita gente que valoriza mão de obra qualificada. Cara, Deus também falou muito isso comigo, assim. As pessoas que às vezes eu acreditei muito, assim, questão de qualificação, foram as pessoas que às vezes que não era pra estar no jogo. Mas as pessoas que eu vi que às vezes eu não dei nada, que às vezes eu até rejeitei, cara, Deus levantou essa pessoa, cara. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. O pessoal fala assim, ó, eu já vi gente falando já: porque tinha que aumentar o sarrafo do mercado imobiliário, tinha que ser mais difícil. Eu vou te falar, os melhores corretores que eu conheço não passariam no crivo
Se fosse alto. Sabe o que é eu tenho um sócio em João Pessoa, o Antônio. Depois, se tiver a oportunidade, você traz ele aqui. A história do cara é fantástica. Sabe o que ele fazia antes? Ele era lixeiro, cara. Olha isso. Ele corria 38 quilômetros atrás e levava 2 toneladas de saco de lixo pro caminhão. Corria atrás todos os dias. O cara é um dos caras que tem a mente mais forte que eu conheço. Brilhante. A agência lá tá arrebentando. Cara, Mariano, percussor. O próprio Lucas Marques. Cara, o dia que ele entrou lá com a motinha batida e tal, não sei o que lá, quando ele começou. Improvável também. Improvável. Eu também improvável, cara. A maior parte dos... Improvável. O Matheus Vilela daqui, ó, meu sócio aqui de São Paulo, ele era garçom, cara. Ele era garçom. Então, assim, era muitas pessoas assim, lógico, você pega... Eu já tive cara que por exemplo, eu tenho hoje corretora que é da alta sociedade, né? Eu tenho pessoas que já vieram de lá, é muito mais fácil para eles e tal. Só que eu tenho gente que, cara, que assim, era em qualquer outra profissão seria muito difícil ela conseguir, sem estudo, eventualmente, mas que estudam hoje. Mas estudam o que precisa ser estudado. Forte. Tá? Meu irmão, vamos lá falar um pouquinho de visão de futuro e legado. Se você estivesse começando hoje do zero, como corretor de imóveis, com toda a experiência que tem, o que faria diferente? Cara, hoje, se eu estivesse começando hoje, primeiro eu começaria muito rápido na internet, eu já ia meter as caras rápido para poder aprender rápido, ia ser muito disciplinado em construir minha carteira de cliente, entendendo que o game chama-se relacionamento. Eu ia prospectar cliente todos os dias, isso aí eu fiz da minha época, só que hoje em dia você tem um potencial de usar a internet. Eu falo que é o corretor de 30 horas. O que é o corretor de 30 horas? Cara, você trabalha 6 horas por dia de offline e 24 horas por dia online. Você bota o seu anúncio lá, o seu anúncio roda 24 horas, você roda 6. E o pau come. E eu iria pegar um produto, um tipo de empreendimento, e me especializar nele, ser muito bom nele, ser um doutor naquele projeto e conhecendo outras coisas em paralelo. A média que eu conhecia 3 novos empreendimentos por semana. Isso me deu um know-how. Em um ano eu conheci 150 empreendimentos. Tem corretor que passa a vida inteira e não conhece 150 empreendimentos. Qual é a sua visão para o futuro da MyBlock? Os próximos 10 anos é muito, é longo prazo. 5 anos. Você pretende continuar expandindo ou entrar em novos mercados ou área do setor imobiliário? Cara, a gente deixa muito para o nosso presidente decidir. Tá? Tem muita coisa que eu nem planejei e aconteceu. A gente tá com possibilidade de abrir agora em Dubai, a gente está em Orlando, está em Portugal. As coisas acontecem meio de forma orgânica, mas eu sei que não é orgânico, é Deus providenciando. Conectando. Jesuicidência, né? Jesuicidência. Só que o que eu enxergo? Eu acredito que a gente vai entrar muito forte na questão de sistema e inteligência artificial. A gente vai ganhar uma escala muito grande agora com relação a algumas parcerias. Agora eu estou vindo mais para São Paulo para fechar parcerias nacionais. Fechar uma parceria muito forte agora com a MRV a nível nacional. A gente acabei de sair, fez uma parceria com a Elbor aqui também. A nível nacional. O Rodrigo Trigo, você estava com o Trigo? Tava com o Trigo. Amigo meu. Trigo é parceiro. A gente fechou a parceria agora com a Trinca também. Então a gente está incorporando. Então a gente está criando um ecossistema que seja mais abrangente, que ele consiga atingir mais pessoas. Então a gente está num desenvolvimento. A gente sempre pensou muito em modificar o mercado imobiliário para melhor, né? Tudo que a gente consegue fornecer para o nosso corretor, para os corretores de mercado também. A gente sempre eu acredito, cara, que é melhor você ter 50% de alguma coisa do que 100% de nada. Também. Então eu sempre pensei em parceria. Ninguém faz nada sozinho, né, cara? Até faz, mas faz pouco, né? Sozinho você vai mais rápido, junto você vai mais longe, né? Então é muito mais fácil. Eu ando em bando, né, cara? A gente veio aqui pro evento da Trinca. Cara, chegou aqui, era 12 sócios, um de cada lugar do país. Cara, quando a gente senta na mesa, meu irmão, é cada ideia uma mais louca do que a outra. Você não tá entendendo. Pô, eu tô fazendo isso aqui lá na minha loja, eu tô fazendo isso aqui, tô fazendo isso aqui. Blá, blá, blá. É um mastermind mais violento que você pode ter ideia, cara. Primeiro que é tudo samurai, 8º dan, os caras são tudo brabo.
tudo da operação, tudo lá fazendo o negócio, estão lá os anônimos, né? Os caras estão lá operando lá no interiorzinho lá e o pau comendo. Profile que ninguém dá nada, Ninguém mas dá nada. bastante resultado, né, Ronaldo? Só que a gente junta, cara, e aí eu tenho uma ideia, você tem uma ideia, se eu dou a minha ideia pra você e você dá sobre mim, cada um sai com duas ideias. Tá? Cada um sai com duas ideias. Então a gente consegue multiplicar as ideias. É fantástico. Não, tá muito gostoso. Eu sei que você tem. Eu tenho voo agora. E eu queria encerrar isso aqui, cara. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem que queima no seu coração, assim, algo que você tem vivido, que você quer falar pro mercado imobiliário aí, pra galera que nos ouve. Eu quero te agradecer, cara, pela oportunidade de você vir aqui. Você saiu lá de Alphaville, veio pra cá correndo, tá indo embora pra Goiânia hoje. Pra mim é uma honra ter você aqui, privilégio. Cara, eu que agradeço pela oportunidade, já tem tempo já que você tem me convidado e eu realmente tenho ficado... eu tenho muita coisa para fazer, né? Como CEO da empresa, eu tenho muitas decisões que eu preciso e nem sempre eu tenho esse tempo, mas eu sei que eu preciso estar cada vez mais do outro lado e assim, o que eu quero deixar a mensagem pro corretor? Cara, se prepara porque o momento agora não é um momento que ele é um momento qualquer na história da humanidade, é um momento único. É um momento que você pode ser um protagonista dessa transformação ou você pode ser uma vítima dessa transformação. Então se prepara, utiliza, fica muito atento com relação a isso, dessas mudanças, essas nuances com relação ao mercado e se aproxime de pessoas que têm essa mesma preocupação que você, para que você tenha a possibilidade de exercer sobre ela uma característica, né, assim, que a gente chama de alinhamento, né? Um alinhamento onde várias pessoas estão pensando, o mastermind, várias pessoas pensando sobre o mesmo problema para que a gente consiga chegar num resultado que seja satisfatório. Então, se alinhe com pessoas que têm a mesma filosofia que você, esteja próximo delas e aproveite esse momento, porque é um momento único na história da humanidade, onde grandes riquezas vão ser transferidas, muita gente vai deixar de existir, outras pessoas que nem existem vão começar a dominar o mercado. Então chegou o momento de você aproveitar essa onda, surfar, e se você tiver a oportunidade, dia 9 e 10 de julho, esteja lá na Academia de Vendas, entra aí, ó, Academia de Vendas MB, para que você possa participar desse evento, que é um evento transformador, único e pode mudar o seu resultado em 2025. É isso. Galera, muito bom ter você aqui. Manda esse vídeo para quem precisa ouvir. Deixa seu like aí, ó, coloca o dedinho do joinha. Segue a gente aí no Staycash. Tenho certeza que esse podcast aqui agregou muito valor. Teve muitos insights aqui, né, Ronaldo? Sem dúvida, sem dúvida. A galera vai ver, comenta aqui também. Ronaldo, você quer falar suas redes sociais aí pra galera te seguir? Ronaldo Dantas JR, segue lá e eu vou montar agora o canalzinho no YouTube também. Eu tenho lá, mas eu nunca vou começar. Vou começar. Vai montar um podcast da MyBroker lá, então segue lá também no YouTube, procura aí lá. Já tem YouTube já ou não? Acho que tem. Vai lá, Ronaldo Dantas. Ou Talk Broker. Então tem um Talk Broker. Ronaldo Dantas aí, também no Spotify, vai estar em tudo quanto é lugar. Beijão no seu coração, Deus abençoe sua vida, tamo junto. E rumo ao topo, todo mundo. Valeu, meu querido. Valeu, tchau, tchau. Staycash, o podcast do mercado imobiliário.